Chega aqui comigo, tem um segredo exclusivo para você. Você já se inscreveu no site da Darkness? Se você não se inscreveu, se inscreve lá para você receber todas as ofertas e promoções em primeira mão. Mas é coisa exclusiva que você vai receber antes de todas as pessoas. Então clica no link e se inscreve. E aí acho que a gente entra na disputa Rafa versus Tônio Tolete, né, meu? É uma disputa que está muito mais interessante depois que a competição acabou do que lá em cima, propriamente dito. Quantos apelidos ele já tomou desde hoje? Cara, Caga-tronco, Tony Tolete, quantos mais tem aí? Olha, Tony, se você queria ficar famoso aqui no Brasil... Arranjou a forma certa. O toletinho tá em alta. Acertou em cheio, viu? Eu, dando a minha opinião, antes de comparações, a coisa que eu mais detesto é sore loser. Isso é em inglês, sore loser. Aquele perdedor que começa a inventar um montão de coisas. Eu ainda, o cara não conseguiu digerir bem o campeonato, ainda não fez uma análise 100%, e já sai dizendo que devia ganhar porque o cara estava mais condicionado, que tinha isso melhor, o outro começa a apontar todos os defeitos do outro, ainda não se analisou ele mesmo. Esse é o sore loser. Respeito. Eu vou dar um exemplo. Sore loser. Eu competi, o Ossi está aqui de testemunha. Eu vim competir no Brasil em 2019. Tinha Oli Creeves, tinha o Lio Cubano, tinha Fabrício, Alex dos Anjos, Lucas Coelho. Era um monte. Eu fiquei em segundo lugar. Para os brasileiros, eu merecia vencer. Certo? Eu cheguei assim do palco e falei: vocês analisaram bem o campeonato? Ele é um justo vencedor. Falaram por quê? Eu falei: talvez no condicionamento eu tivesse melhor, mas ele trouxe mais massa, ele foi mais imponente. Então eu não fui para a internet falar que o Oli Creeves não devia ter ganho. Falar Apple and Orange, maçã e laranja. O que os juízes vão querer naquele dia? Vão querer um cara que tem mais massa muscular. Bodybuilding ainda continua a ser mais massa muscular. E aí eu consegui repartir o porquê que o Oli Creeves tinha ganho. Eu não saí xingando o Oli Creeves da internet. Eu falei: é isso, hoje, para o campeonato que foi, ele é o justo vencedor. Eu aceitei muito bem. O Tônio não analisou o campeonato 100%, para ele sair falando dessas bobezeiras que ele está falando aí. Eu quero que vocês dê a vossa opinião e depois eu darei a minha sobre o julgamento desse campeonato. Oste, pode falar um pouco? Bom, eu vou falar da disputa, né, dos dois, vou botar os dois no jogo. O Tônio, ele é um atleta experiente, ele já ganhou o Legion, ele já ganhou o New York Pro, não são campeonatos fáceis e eu não acho que essa foi a melhor versão dele. Eu acredito que a estratégia foi puxar um pouco pelo volume, porque ele ia enfrentar o Rafa, ele devia já estar com isso em mente. O Rafa, hoje, eu tenho orgulho de dizer que hoje o Rafa é um cara grande, né? No palco ele não fica mais pequeno do lado da galera. E aí ele perdeu um pouquinho, um gole de condição, pouca coisa, mas veio numa condição muito boa. E ele tem um shape muito completo, não falta nada. Só que o Tônio, ele é um cara estreito, né? Ele é um cara de altura econômica e ele não tem uma cintura escapular super grande, alguma coisa que se olha e fala: uau, o tamanho do mano. Né? O cara bocadinho, meio catracado. Tipo o Vitali. O Vitali também é um cara de altura econômica, só que a largura de ombro dele é um negócio fantástico. Então ele acaba compensando e ele fica grande daí no palco. Não é o caso do Tônio, que pode armar a pose do jeito que ele quiser. Ele não vai ficar grande no palco. Dito isso, também é importante dizer que o Phil Heath não tinha também uma grande cintura escapular, isso não o impediu de ser um baita Mister Olímpio, um dos maiores de todos os tempos, né? Então, isso pode ser que aconteça, né? Eu não vou descartar aqui, mas nesse momento ele não é um cara muito volumoso. Eu entendo a noia dele, porque o Rafa, na minha opinião, trouxe um shape muito foda, o melhor da carreira, no Arnold Ohio.
e a gente estava esperando que um mês depois, dá tempo de descansar, tá competindo em São Paulo, ele mora aí. Então, tudo isso nos levava a crer que ele ia conseguir ou repetir a dose ou evoluir até, de repente. Ele ia chegar com um dry mais puxado, chegar com aquela densidade estourando a pele e tal. Não foi isso que eu vi. Eu vi um Rafa muito bom, só que eu acho que ele veio com a pele um pouquinho mais grossa, e de frente ele é muito impactante. Só que essa pequena retenção que ele trouxe de costas acabou perdendo bastante. Então ele veio com glúteo sem nada, o posterior estava ali, estava ok, só que a dorsal também não veio assim uma coisa tão impressionante como a gente estava esperando. Mais uma vez, é o mesmo caso do Diego, que a gente estava falando agora há pouco. Em relação à expectativa criada, a gente acaba falando, putz, não era bem isso. Foi suficiente para ganhar? Eu acho que foi. Eu acho que foi muito justo. Só que a expectativa que a mídia brasileira e os fãs criaram é de que ia ser um passeio. Ia ser a coisa mais mole do mundo. O Rafa vai ganhar? Não, o Rafa vai atropelar. Os outros não têm nem chances. E hoje eu olho a competição, tendo assistido ali do lado de vocês, ali na frente, tudo, e depois analisando os vídeos, as fotografias. Hoje eu olho e falo assim, a verdade é que o Rafa deixou a porta aberta. Podia ter acontecido uma cagada ali, entendeu? Então, se o Tônio tivesse vencido, por exemplo, ia ser uma coisa horrorosa, mas não ia ser completamente injusto, porque como bodybuilding é um esporte sem métrica, a gente não sabe o que se passa na cabeça dos juízes, o Tyler Manion pode aparecer ali amanhã no NPC News Online e dar a justificativa que ele quiser, assim como a gente já viu várias vezes. Então, eu não ia achar coisa... Não em relação a merecimento, eu acho que as colocações foram muito justas. Mas se acontecesse, havia margem para argumento. Brunão. E abriu o Brunão. Tô lendo os comentários dos caras aqui no final. Tá vendo os comentários? Tá Os distraído? comentários dali. Boa. Tô sempre, toda live dou uma olhadinha aqui pra ver como é que os caras estão. Chama no caga-tronco, vai. Pera aí, então deixa eu dar o meu para você. Colocando aqui até as colocações do Oste, é o que a gente fala. O campeonato não é só condição. Dando exemplos. Se fosse condição, o Derek não ganhava do Adi Chopin. Se fosse só condição. Exato. Se fosse só condição, o Keon não ganhava do Sean Clarida. Sem dúvida. Ok. Então, existem vários fatores dentro do campeonato em si. O Rafa tem muito mais massa que o Tônio, é mais largo. O Rafa é muito imponente de frente, é um shape muito bonito de olhar. Eu acredito que o Rafa em qualquer outro campeonato, como o Tônio falou, traz o Taylor, traz o Steve, eu acredito que o Rafa ainda vencia do Tônio. Apesar do Rafa ter perdido as poses de costas. Ele perdeu realmente as poses de costas. O condicionamento estava 100%. Mas, como o condicionamento não era tão off, o Rafa compensou com os outros balanço, fatores, né? o que ele tem. É o atleta mais completo em cima do palco. Exatamente. Então, aqui não vem só o condicionamento. E é isso que o Tônio está se perdendo. Se fosse só por condicionamento, ele tinha perdido para o Godvito, se fosse o caso. Condição. Sem dúvida. Então, ele não era... Estava muito mais fibrado, né? Exatamente. Então, se for o fator condição, o Godvito ganhava dele, então. Se é só esse fator que ele está contando. Exato. Essa é a minha opinião, analisando o campeonato que eu estava 3 metros do palco. Exatamente. Então, eu vi por perto. Não foi melhor Rafa, como o Ossi falou, a expectativa alta? Não foi. Mas é um físico que já vem muito tempo de dieta. Não sabemos, todo mundo tem as circunstâncias do cortisol, está em casa, acontecimentos, como todos. Pressão, empresa, tudo isso. Tudo. Rafa está em casa. Às vezes as pessoas acham que o fator casa facilita. Às vezes o fator casa complica. Eu já tinha falado sobre isso nos podcasts anteriores. Uma coisa é ir para o Arnold Ohio e ter o Adi Chopin e o Samson Dauda como os candidatos a vencer. Outra coisa é estar no Brasil e o cara favorito a vencer é o Rafa Brandão. Isso já aconteceu com o Boff e voltou a acontecer aqui. Esse fator, acredito que pesa muito por o Rafa
realmente carregar uma nação. Ele é o atleta open, é o atleta principal, é o atleta que a expectativa está muito alta, está tudo em volta dele. Então, não sei o que é que acontece, mas por 2 vezes o Rafa no Brasil deu essa margem para os adversários. Mas venha o Olímpia, o Tony não vence do Rafa nem a pau. Não, nem a pau. Concordo. Nem a pau. Porque demais. O Rafa está no padrão Nick, Andrew Jack, Samson Dauda. Eu não vejo o Tony entrar nessa lista. Não vejo. Ele deve ter subido esse campeonato com o que de peso? O Tony? Com 103, 104? 102, eu acho, eu acredito, 101. Para a altura que ele tem. E ele era 212. Acho que no máximo isso. Eu não vejo de uma forma ele ganhando do Rafa, nem nessa condição que ele estava, não vi ele ganhando. E principalmente se falando de Olímpia, o Rafa ainda tem uma margem muito grande até chegar ao Olímpia, só vai competir o Olímpia, acredito eu. E eu não acho que ele vai se desgastar com qualquer outro show. Eu não vejo nenhuma possibilidade dele se desgastar com outro show. Eu não acho que seria inteligente da parte dele se desgastar para outro show, até porque existem outros fatores. O cuidado da saúde pós-campeonato, o filho que está vindo, a parte mental, a parte de estratégia de mídia. Ele é um cara que é empresário, tem várias empresas. Eu acho que dentro dessa logística eu não vejo nenhuma vantagem dele competir em qualquer outro show. E em contrapartida, o Tony vai ter que batalhar muito para conseguir primeiro a vaga dele e depois chegar superior a todos os outros campeonatos no Olímpia, né? Então, vai ser amassado, irmão. Não vejo nenhuma possibilidade dele pegar o Rafa. Ele é bom, Ele é bom, não estou a tirar o crédito dele, mas o Rafa já está no outro grupo. Ele já faz parte do outro grupo. Principalmente o que o Rafa apresentou em Ohio, o Rafa já faz parte do outro grupo. Exato. O Rafa já é falado dentro do top 6. O Tony foi para um Olímpia fraco. Exato. Foi o 8º de um Olímpia fraco. Exato, exatamente. Vamos realmente... Não, o pior Olímpia de toda a história, né? Assim, em termos Olímpia de fraco. nível, né? Tinha vários atletas de ponta, não competiram. Acredito que até o Big Ramy vai fazer esse campeonato aqui. Mano. É o que eu digo. Tem certos caras que mexem com quem não deve. E acho que isso vai dar um gás maior para o Rafa provar para ele que ele não faz parte do grupo principal. Tem um grupo, né? O Austin até se ri ali. O que foi, Austin? Ai, cara, tá tão bom acompanhar essas postagens. Porque, eu sei que foi um baita desrespeito, não sei o quê, mas a real é que movimenta, né? Porque quando o atleta ele se sente injustiçado, ele fica muito mais encorajado ao trash talk do que nas prévias do campeonato. Antes do campeonato, o cara fica com medo de apontar o dedo pro outro, de chamar o cara pro confronto, não sei o que. Fica muito uma coisa meio ursinhos carinhosa. Agora, passou o campeonato, o cara se sente injustiçado, tá em casa, comeu uma pizza, tomou uma garrafa d'água, aí ele vai para frente do computador e arregaça.